Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 35 diz: E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Irmãos, o Senhor Jesus, com a palavra, ordenava com autoridade e poder, e os espíritos imundos saíam. Ele ordenava que saíssem e eles saíam, porque a palavra do Senhor era dita com autoridade e poder. Nós, imitadores de Cristo, nós, discípulos do Senhor, nós temos ordenado, em nome de Jesus, a saída desses espíritos. Temos, pessoal. Nós somos discípulos. O que o Senhor Jesus fazia, nós devemos fazer. Somos imitadores de Cristo. Aquele que não está fazendo, ele não é discípulo do Senhor. Aquele que assim não procede nas suas orações, não é imitador de Cristo. Entenda, irmãos. Há um receio muito grande das pessoas em fazer isso nas orações. Mas o Senhor fazia e ordenava que fosse feito. Então nós temos que, aquele que crê, obedece. Aquele que crê, imita Cristo. Aquele que crê, é discípulo do Senhor. Versículo 37 diz: E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. A fama do Senhor era que ele, com o poder de Deus, curava enfermos. Mas como o Senhor curava enfermos? Na maioria das vezes ele curava enfermos expulsando demônios. Porque todo mal tem uma ação direta ou indireta de espíritos malignos. Já vimos isso. Ou o espírito está lá agindo, ou ele esteve por lá, agiu e deixou lá o seu mal. Então todo mal, a fonte de todo mal da humanidade é ação de espíritos malignos. A nossa luta é contra eles, diz Efésios 6:12. E nós, em Lucas 10:19, recebemos de Deus poder para repreendê-los, expulsá-los, sem medo, pois lá em Lucas 10:19 nos garante que nada nos fará mal algum. Então, nós temos que obedecer. Em Lucas 10:19 o Senhor diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do mal, e mal algum vos sucederá. Então entenda, irmão, fará mal a você. Entenda, nós recebemos o poder para fazê-lo. Então nós temos que fazer, pessoal. Nós temos que fazer, porque é isso que vai resolver, irmãos. O texto todo vai nos mostrar que é isso que vai nos dar a vitória, que vai resolver as situações de sofrimento, de lutas, de perturbações que muitas vezes nós enfrentamos. Sigamos o texto. Lucas 4:38 diz: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, ele estava na igreja, entrou na casa de Simão Pedro, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Versículo 39. E inclinando-se para ela, o Senhor repreendeu a febre, e esta a deixou. A febre deixou a sogra de Pedro, e ela, levantando-se logo, servia-os. Entendam, irmãos. Primeira coisa, Pedro era ou foi casado, porque tinha sogra. O Pedro não estava em casa. O que o Pedro estava fazendo? Estava pescando. Naquela famosa pescaria infrutífera. Passamos a noite toda, não pegamos peixe algum, que se tornou na pescaria maravilhosa, quando seguiram a palavra do Senhor lá no outro dia. O Pedro estava pescando. E o Senhor saiu da igreja
e foi levado até a casa de Pedro, a sogra de Pedro, com febre, e rogaram por ela ao Senhor. Entendo? Aqui o texto é bem claro. Rogaram-lhe por ela. Irmãos, quando alguém não puder ir até o Senhor, quando alguém tiver enfraquecido, debilitado ao ponto de não ter condições de ir ao Senhor, nós devemos levar o Senhor até essas pessoas. Irmãos, como é que nós levamos Jesus até as pessoas? Pela oração, pela intercessão, como nós fazemos. Naquela época, o Senhor Jesus estava em corpo, eles levaram o Senhor até lá. Mas hoje o Senhor está em espírito e nós levamos o Senhor pela oração e pela intercessão. Né? Intercessão é oração em benefício de alguém. Mas quem pode buscá-lo, deve buscá-lo. Muitas vezes, irmãos, a gente intercede por todas as pessoas. Não questiona nada. Mas muitas vezes tem pessoas que não querem buscar o Senhor. Querem a bênção. Querem um milagre, mas não querem buscar o Senhor, irmão. Tem condições de vir e não vem. Né? Ficam em casa pensando que Deus é empregado delas. Hoje me ligou uma pessoa, falou: pastor, o senhor é o pastor Roberto? Falou: eu sou amiga da fulana, não sei o que lá, tal. Falou: tudo bem. O senhor pode fazer uma oração por mim? Aí eu fiz uma oração por ela, tal. E depois ela começou a falar: não, eu tenho muita perturbação, não sei o que. Falei: irmão, vai lá na igreja no domingo, a gente impõe as mãos, a gente ora pela senhora. Ela falou: esse domingo não dá. Esse domingo eu tenho um compromisso e não dá. Talvez no outro domingo eu vá. Irmão, dá vontade de tirar a cinta, não dá? Misericórdia, irmão. A pessoa está precisando de uma libertação. Por quê? Porque as pessoas parecem que não têm entendimento, irmão. Ela não sabe que enquanto ela não se libertar, nada vai prosperar na vida dela. Então ela tem que aprender a priorizar, colocar Deus em primeiro lugar. Não, eu vou. Você quer que eu vá amanhã? Eu vou amanhã. Eu adio meus compromissos, eu vou. É a mínima demonstração de fé, mas a pessoa não quer, irmão. Tenho algo. E às vezes é uma festinha tola, bobinha, algum compromisso que podia ser adiado. Mas não quer, não pode. Talvez no outro. Então, pessoas que têm condições de vir buscar o Senhor e não buscam. A sogra de Pedro era diferente. Estava com febre, enfraquecida. Estava na cama, vamos dizer assim. E por isso rogaram por ela. Então, rogue por todos, interceda por todos. Mas tem pessoas que só vão receber quando derem um passo em direção ao Senhor. Saiba disso. Porque muitas vezes a pessoa está nessa situação que é para buscar o Senhor, ela não busca. Né? O caso do Ezequias. Ezequias tinha se afastado de Deus. E Deus trouxe uma sentença sobre ele, que ele acordou, começou a orar, pediu perdão, colocou o rosto na parede. Deus mudou a sentença, atingi meu propósito. Isaías volta lá e dá mais 15 anos para ele. Né? E dá mais 15 para o Roberto também, glória a Deus. Né? Então, é assim que o Senhor quer que a gente haja. Tem condições de buscar? Busque, irmão. O Senhor repreendeu a febre. E aí a gente fica meditando, irmãos. Febre é uma reação causada por uma enfermidade. Tem uma inflamação qualquer, tem um mal qualquer, e disso vem uma febre. A febre é um indicativo que tem um mal, uma infecção, uma enfermidade. E febre não tem ouvidos. Febre não ouve. Então, por que o Senhor repreendeu a febre? E pasmem, repreendeu a febre e a febre foi embora. Ele resolveu o problema. Porque na verdade, irmãos, o Senhor repreendeu e expulsou um espírito maligno, um espírito enganador, que estava por trás da enfermidade gerando a febre. Entendam? Alguém que não conhece a palavra vai falar: ei, mas isso é coisa de doido, hein? Falar com febre, mandar a febre sair. Tá? Não. Tem que buscar revelação. O Senhor repreendeu, expulsou o espírito maligno que muitos têm vergonhas de expulsar. Tá? E por isso padecem, sofrem. Expulsou o espírito maligno que estava por trás da enfermidade que gerava a febre, ou até a própria febre. Então, a pergunta que fica é: nós temos repreendido esses espíritos quando alguém está com febre?
Quando alguém está com febre, o que você faz? Oh, Senhor, tira essa febre, manifesta o seu poder sobre essa pessoa, Senhor, opera o seu milagre. E você não atentou ainda que você, na sua oração, você devia ser um imitador de Cristo? Falar, Espírito está por trás dessa febre, saia dessa pessoa. É isso que Deus quer que nós façamos, irmão. Esse negócio de evangelho light, evangelho diet, não funciona, irmão. Tem que ir no ponto, tem que fazer o que o Senhor fazia, irmãos. Então, nós temos sido discípulos, imitadores de Cristo. Ou algumas pessoas não expulsam os espíritos, não expulsam os demônios por vergonha. Por vergonha. E aquele que se envergonha do Senhor, o Senhor também vai se envergonhar dele. Tem algumas pessoas que nos criticam e falam, é bacana lá, ouvir o culto, lá ouvir essas coisas, mas vocês falam muito de espírito maligno, vocês falam muito sobre demônios. Nossa, como vocês falam sobre demônios. Fala para essa pessoa, fulano, na Bíblia, uma das coisas que o Senhor Jesus mais falava era sobre espíritos malignos e demônios. Só no Novo Testamento tem 104 vezes a palavra demônio. No Antigo Testamento tem menos, porque eles chamavam de inimigo, mas é a mesma coisa, né? Inimigo, é a mesma coisa. Sem contar quando eu estou falando a palavra demônio, porque muitas vezes a palavra citada pelo Senhor e pelos seus discípulos eram espíritos enganadores, era espíritos imundos, o espírito imundo sai dele, né? O espírito maligno. Quer dizer, tem mais de 300, 400 citações. Só a palavra demônio, 104. Né? Eu pesquisei isso. Né? Então, entendo, irmãos, só no Novo Testamento. Então nós falamos porque a Bíblia fala. Não vamos omitir para agradar ninguém. Porque nós sabemos que quem está por trás dos males são eles. Veja um exemplo. Marcos 9:38. E João respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue, Senhor. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, que possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Quem é pelo Senhor? E quem é contra o Senhor? O Senhor está dizendo, é por nós. Aqueles que expulsam demônios em meu nome. É isso que o texto trata. E o Senhor ordenou aos seus discípulos, não proíba ninguém de usar o meu nome, de expulsar demônios para fazer o bem, curar pessoas, seja quem for. Quem usa o nome do Senhor, crê que há poder nele e não fala mal do Senhor. Agora, quem não expulsa em nome do Senhor, está a favor de quem? Eis a pergunta. Está a favor do Senhor? Ou está a favor dos demônios? Isso é coisa para meditar, irmãos. Não confie em líderes ou lugares que não repreende e não expulsa demônios. Não são discípulos do Senhor. Não são imitadores de Cristo. Ponto. Não confie. Porque não vai haver libertação. Pode haver uma libertação ou outra particular. Porque a pessoa, ela expulsa. A pessoa se envolve com Deus de tal maneira que o inimigo sai. Mas a medida mais precisa, a medida mais contundente e mais eficaz da saída do mal é expulsá-lo. Por isso que o Senhor expulsava. Então não confie muito, irmãos. Muitas vezes, pastor, levou fulano lá em tal lugar, lá expulsa demônio. Prega a palavra, expulsa demônio. Não.
perder tempo. Mateus 8:25. A palavra hoje não é muito agradável não, né, irmãos? Mas ela é incisiva. Ela vai no ponto central. Chega de apanhar, irmãos. Chega de apanhar. Tem uma musiquinha até que o pessoal cantava na outra igreja. Era musiquinha engraçadinha, que dizia: quando eu era prego, o diabo me bateu. Hoje eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Então hoje nós somos martelo. Mateus 8:25 diz: e os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. Ventos e o mar não têm ouvidos. Como repreendê-los? Mesmo caso da febre. Repreendeu o vento e o mar. Seu Jesus aqui, nossa, ele não é meio... Repreendeu o vento, repreendeu o mar. Não tem ouvidos para ouvir. O Senhor repreendeu o espírito maligno, os demônios que levantaram uma tempestade repentinamente, irmãos. O Senhor Jesus estava indo para Gadara, libertar lá o endemoniado gadareno, transformá-lo no evangelista. E os irmãos não queriam que o Senhor Jesus chegasse em Gadara. Então levantaram uma tempestade no meio do mar, na hora que o barco estava indo. E o Senhor repreendeu a tempestade. Tempestades que surgem de repente na vida são causadas por espíritos malignos, espíritos opressores, espíritos imundos. Irmão, repreenda, expulse-a em nome do Senhor Jesus. Expulse, repreenda, irmãos. Faça como o Senhor fez. Vem uma tempestade e repreenda. Espírito imundo que está por trás dessa tempestade na minha vida, sai em nome de Jesus. Pode ser tempestade na saúde, pode ser tempestade financeira, pode ser tempestade mental, depressão, o que for. Pode ser tempestade na família. Porque se você não fizer, sabe o que o Senhor vai falar para você? O que Ele falou aqui: homens de pouca fé. Não é discípulo, não crê, não haja fé. Lucas 1:12. Perdão, é Lucas 8:1. Esse texto é lindo, irmãos. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, está vendo? Curadas, não está dizendo curadas de enfermidades, curadas de espíritos malignos e de enfermidades também. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. 7 demônios saíram da Maria Madalena. Irmãos, adiantaria alguma coisa indicar uma terapia para Maria Madalena, para tirá-la da prostituição? Olha, a senhora precisa passar por um psicólogo, tá? Para a senhora parar com essa sua prática, né? O psicólogo vai te aconselhar, tal. Ia resolver, irmãos? Só se o psicólogo expulsasse demônio. Porque tinham 7 espíritos na mulher, né? O que resolveu foi expulsar os demônios e fazê-la ouvir a palavra. Ela seguiu o Senhor ouvindo a palavra. Isso que resolve, irmãos. Então, irmãos, o ponto central é que está vendo muito lero-lero, muito blá blá blá. E o que vai resolver é expulsar o mal, é repreender a tempestade, é repreender a febre,
é repreender a depressão, é repreender o vício e os espíritos que estão por trás de tudo isso, em nome de Jesus. Pode ser febre, pode ser doença, tempestade, vício, depressão, prostituição, roubo, engano, mentira. O que vai resolver não é terapias, não é clínicas. O que vai resolver é expulsar o espírito maligno, o demônio que está por trás de tudo isso. O Senhor Jesus diz lá em Lucas 11:20, o reino de Deus chega quando os demônios são expulsos. Você quer conferir? Lucas 11:20. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Amém? Lucas 13:32. Ele respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. O Senhor responde a Herodes aqui: enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver vida, eu expulso demônios, para curar enfermos. É isso que o Senhor está dizendo. No terceiro dia vou ser consumido. Aí os meus discípulos devem expulsar demônios em meu nome. E nós temos feito isso, pessoal. Vocês falam muito em demônios e... irmão, o nosso Senhor falava. A palavra do nosso Deus fala. Nós temos que mostrar quem está por trás de todo mal, enganando, manipulando. Então, pessoa que não gosta da Bíblia, não gostava do Senhor. Entenda, irmãos. O que eu quero que o Espírito Santo quer que nós entendamos é que não adiantaria fazer terapia nenhuma no endemoniado gadareno, entupi-lo de remédio, de calmante, não ia resolver. Não resolve fazer terapia e dar medicamento para prostitutas, para perturbados, para viciados, para endividados. Adianta dar dinheiro para endividado, irmão? Ele só vai aumentar a dívida depois. Não adianta, irmãos, você dar tratamento para mentirosos, corruptos. Até mesmo muitas doenças físicas que a medicina não tem cura, não vai adiantar. Qualquer tipo de ação. Não, os remédios são paliativos. Só vou controlar, mas não vai resolver. O que resolve é expulsar o espírito maligno que está por trás desses males. É isso, irmãos. E é isso que às vezes me entristece. É ver muito blá 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 em igrejas, muito blá 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 em programas aí que fala de Deus, muito blá 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 em outras religiões, muito lero-lero, e ninguém resolve fazer aquilo que o Senhor fazia. Ninguém combate os espíritos manipuladores, os espíritos malignos. Eles enganam pessoas, eles criam doutrinas. Que você está pagando uma dívida do passado, uma dívida que você não fez. Estão dizendo, doutrinas que enganam as pessoas com isso. Não, que você vai voltar para esse inferno aqui, irmãos, se tem o paraíso lá. E um monte de outras bobagens, doutrinas, que não resolvem, porque não fazem o que o Senhor Jesus mais fazia: curava enfermos, expulsando demônios. Curar enfermos, expulsando demônios, o Senhor o fazia. O Senhor ordenou que nós fizéssemos, e não ordenou uma vez só, ordenou inúmeras vezes. E por que você não faz, irmão? Pergunta para o seu irmão do lado: por que você não faz isso, irmão? Irmão, a primeira coisa que você tem que fazer quando vier o mal é repreender. Senhor, me dê sabedoria, capacita-me, Senhor. Coloca o seu poder nas minhas palavras.
espírito maligno que está por trás dessa dor, que está por trás dessa febre, que está por trás dessa tempestade, que está por trás desse vício, que está por trás dessa depressão, saia em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus.